Eu fiz mudas de muitas catleias valquirianas da minha coleção, dividindo todas elas por cortes e já comecei a fazer os plantios. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, então vem comigo para o conteúdo. Meus amigos, no vídeo de hoje aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, vocês vão entender perfeitamente por que Cattleya valquiriana é uma febre no cultivo de muita gente no mundo todo. Espécie brasileira cultivada em uma exposição exclusiva no Japão só para ela. Então, assim, é de apreciação de todo mundo. Aqui, eu já mostrei no vídeo anterior no canal Marco Júnior Orquídeas, 77 cortes das minhas plantas matrizes que eu contei em vídeo com vocês, que eu fiz divisão porque as plantas cresceram, entouceiraram. Então, quem divide, multiplica. Se eu tenho uma planta e faço 4 cortes nela, eu já não tenho mais uma. Eu tenho no total de 5 plantas. Então, isso é necessário fazer porque você não deixa em risco a sua coleção de orquídeas, porque se uma praga, uma doença cometer sua planta, você não perde ela toda, você tem outras partes dela para continuar cuidando. Essa dica vale ouro, viu? Eu já comecei a fazer alguns plantios dessas Cattleyas valquirianas. Quero mostrar em vídeo para você aqui, só que mais do que mostrar em vídeo essas plantas para você ver planta, eu quero que você tenha a ideia de por que é necessário fazer isso, por que todo mundo faz e por que Cattleya valquiriana, cada dia que passa, é uma espécie que ganha bastante notoriedade quando a gente conversa sobre melhoramento genético. Vem ver de perto algo que eu já fiz. Aqui eu plantei, nesse toco, uma Cattleya valquiriana alba da minha coleção aqui. Planta linda, redondinha de forma. Eu estou falando para vocês de plantas já selecionadas ao longo do tempo, tanto na minha coleção quanto na de outros amigos que eu tenho no meu cultivo hoje. Então é uma planta que é muito bonita, é um corte que está plantado aqui nessa madeira de camará. Aqui no canal Marco Júnior Orquídeas eu tenho a playlist Madeiras para Orquídeas, onde eu dou indicação de 64 tipos diferentes de madeiras que você pode usar para plantar suas orquídeas. Essa é uma madeira excelente, que eu já cultivo muitas plantas aqui, então eu tenho segurança em fazer um plantio de uma Cattleya valquiriana alba nela. Para quê? Para isso daqui crescer, enraizar bastante, florescer aqui, e eu poder te mostrar no futuro, em floração, essa Cattleya valquiriana num cultivo mais rústico, mais natural, que é o que eu gosto bastante de ver. Aqui ao lado, eu fiz o plantio de uma Cattleya valquiriana vinicolor, que é a McQueen da minha coleção, também redondinha, pétalas e sépalas bem grossas. Aí eu quero conversar com você sobre esse plantio, olha só. Quando a gente fala sobre plantar uma planta grande ou uma planta pequena que seja, num substrato com pedra brita, vaso plástico, que é o que eu fiz aqui, a gente sempre tem que se atentar a uma coisa. Quando a planta ela é uma divisão, que ela não tem tantas raízes, olha só, poupa-se o máximo possível das raízes, como você pode ver. Só que vai ter corte, vai ter divisão, olha o broto novo que bonito, é daqui que vai ser o enraizamento. Algumas raízes novas já tem aqui, tá vendo? Então, como é uma planta que não tem muita raiz, o que a gente espera depois de plantar tudo isso num local novo é o enraizamento. Se o vaso for muito grande para a planta, ela vai gastar muito mais energia vital, nutrição, hidratação dela, para enraizar no vaso e no substrato primeiro, para depois continuar crescendo. Primeiro, a planta ela se fixa, ela se sente segura. Depois ela desenvolve brotação nova. Então, se você pega uma planta pequena e coloca num vaso grande, achando que ela vai crescer mais rápido, o seu cultivo vai atrasar demais. Não faça isso. Então, aqui eu peguei um vaso que ele é proporcional ao tamanho da planta. Eu preciso deixar espaço dentro aqui para ela poder crescer. E ele é baixo, justamente porque se ele fosse mais fundo, eu usaria mais substrato e a planta precisaria enraizar mais ainda. E mais substrato é mais umidade concentrada ali,
que pode apodrecer as raízes que você tanto quer que sua orquídea queira. São passo a passos que, se a sua planta não está plantada corretamente, você acha difícil. Poxa, Marcos, vou ter que replantar minha orquídea, vou ter que tirar do vaso que eu já coloquei, vou tirar substrato, poxa, mas já cresceu uma raizinha, ela vai se perder. Só que se desde o momento do plantio você já souber dessas informações, você já planta sabendo e não erra. Aí fica fácil. Por isso que eu estou aqui para te dar essa dica, para você já saber o que fazer e não ter dificuldade. Olha só que bênção. Maravilhoso, né? Aqui, olha só. Eu coloquei pedra brita dentro do vaso. Olha aqui, dentro do vaso só tem pedra brita, tá vendo? De construção. E fiz uma caminha de esfagno aqui por cima. A pedra brita, ela é inerte e ela não preserva umidade. Então, se ela não preserva a umidade que a minha planta precisa para crescer, de alguma maneira eu tenho que proporcionar. Por isso que eu uso essa caminha de esfagno, para quando eu molhar, mesmo que a pedra seque muito rápido, porque pedra é pedra, ela não é porosa, ela não vai guardar água dentro dela, esse esfagno vai reter umidade para a minha planta se desenvolver. A pedra brita, ela é pedra hoje e ela vai ser pedra daqui a 1000 anos. Então eu não preciso me preocupar em trocar substrato, replantar, porque está apodrecendo o substrato, porque o substrato está velho, correto? O substrato pode ser velho em tempo de uso, mas não por desgaste causado por esse tempo de uso. Aí eu quero te mostrar exatamente isso aqui agora, olha só. Aí na frente eu tenho essa bacia enorme, cheia de pedra brita, que eu lavei antes do plantio, só com água corrente. Eu liguei a minha mangueira aqui no orquidário, joguei água, deixei escorrer aquela poeirinha de pedra com pedra se arrastando, pronto, limpei. Ao lado eu tenho o esfagno, que é esse musgo que em todo vídeo eu mostro quando eu vou plantar, que é o que retém umidade, e eu uso assim, olha, nos toquinhos. Aqui também para amarrar essa Cattleya valkyriana alba eu usei, porque madeira também seca muito rápido, não preserva a umidade, então esfagno tem que preservar a umidade para minha planta se desenvolver. Então, como eu sei fazer esse passo a passo e te ensino a fazer esse passo a passo, eu só copio isso em todas as outras. Então aqui, você vai conseguir ver de perto comigo, eu tenho essas 21 plantas que eu plantei, ó. Tem essas daqui, mas essas de baixo somam 21. Para 77, que são as plantas que eu fiz os cortes que eu contei em vídeo, eu ainda tenho que plantar mais 56 que estão sobre a mesa. Em próximos vídeos eu já te mostro tudo pronto, porque os trabalhos aqui no meu orquidário não param. Mas olha só, é só reproduzir igual. E aí nisso, o que que eu fiz? Vasinho plástico, substrato pedra brita, caminha de esfagno, a minha planta dentro do vaso. Ela precisa estar, olha, firme, ela não pode ficar mole dentro do vaso. Então eu pego araminhos e amarro os bulbos todinhos no meu próprio pendurador, faço um buraquinho na lateral, prendo na planta, amarro, pego mais um pedacinho aqui, olha, puxando o bulbo para deixar ela bem firme. Se eu faço isso na hora de plantar e a minha planta já está segura, ela não precisa enraizar tanto para se fixar. Aí eu acelero esse momento dela para ajudar na brotação. É impressionante como que a orquídea se desenvolve. É impressionante. Você deixa a sua planta firme que o desenvolvimento dela é muito mais rápido. Não tem macete nenhum nisso, não tem segredo, não tem produto ou adubo que você precisa usar. É só fazer o correto, do plantio ao substrato. O meu pendurador é assim, olha. Todos eles são personalizados Marcos Júnior Orquídeas. Olha que bonito. Para minha padronização de cultivo acontecer. As minhas etiquetinhas também são todas padronizadas. Tá de cabeça para baixo aqui, você consegue ver. E aí, olha que bonito. Lá no meu WhatsApp de vendas, inclusive, que está na sua tela agora, você pode anotar esse número e me perguntar quais orquídeas estão à venda, qual é o meu catálogo. Eu também vendo os penduradores, tá? Tem um kit com 10 penduradores e kit com 20 penduradores. Fica à sua disposição para você poder ver tudinho. E aí, eu vou seguir essa lógica de padronização
Quando a planta for maior, eu vou usar um vaso maior, mas não tão maior, tá vendo? Justamente para eu não ter que gastar muito com substrato, não ter que me preocupar com o substrato acumulando água, se for usado outro tipo. Marcos, eu posso plantar só na pedra brita? Não, você pode plantar na madeira, no substrato mix, na pedra brita, na pedra de riacho de rio, aquelas pedrinhas marrons. Dá para plantar em vários substratos diferentes. Só que vai ficar a sua escolha de economia. Eu gosto de plantar na pedra brita porque o enraizamento é muito bonito, a segurança que eu tenho no plantio é excelente, não preciso me preocupar se está acumulando água no vaso ou não. A rega é por minha conta, então eu que vou mensurar se eu estou molhando de mais ou de menos, e está tudo certo. Economia. Quando a gente economiza em tudo, sobra um pouco do dinheiro dessas economias para a gente investir no orquidário. Agora eu vou te falar de investimento, presta atenção. Eu já tenho muitas catleias valquirianas na minha coleção. Recentemente eu fiz um vídeo tour aqui no meu orquidário, onde eu mostrei todas as minhas matrizes que estão lá naquela primeira bancada. Atrás aqui nesse vídeo tem mais uma bancada com mais 1000 catleias valquirianas menores crescendo para a primeira floração no ano que vem. E quando as plantas já são adultas, matrizes que elas crescem muito como as minhas cresceram, olha só. Tudo isso daqui, ó, é corte de uma única planta que se tornou touceira num arranjo que eu mostrava aqui em vídeo. Olha quantos cortes tem só aqui, ó, dessa planta. Da minha Vinicolor, olha quantos cortes tem só dessa Vinicolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Então são plantas que crescem e quando você multiplica isso tudo pelo valor de mercado de cada uma, olha só. Falando das minhas plantas aqui, tá? São 77 cortes de Vinicolor, Alba, de Feiticeirinha. Só a minha Catleya Feiticeirinha Sulamita me rendeu 7 cortes. E ainda tem mais 2 aqui que eu posso fazer se eu quiser, olha, menores. Não fiz, deixei crescer. Se eu multiplicar isso pelo valor de mercado que essas plantas matrizes têm hoje, eu tenho aqui na minha mesa e nesse banco, onde eu já plantei algumas, quase 200 mil reais. É mole? Quem não conhece acha que é tudo verde. Nossa, Marcos, esse monte de verde, só esses cortes pequenininhos. Aí quando você vai ver a genética da planta, a floração de cada uma delas, qual é o valor de mercado de cada planta matriz dessa em coleções, você entende o que eu estou te falando. Então é muito importante a gente ter planta boa na coleção e poder chegar nesse momento de divisão. Ai, Marcos, mas de quanto em quanto tempo que você faz isso? Essa quantidade a cada 2 anos, mais ou menos. Só que ao longo desses 2 anos, uma planta ou outra vai crescendo e eu posso fazer um corte de divisão, como eu sempre faço e disponibilizo para outras coleções de amigos e clientes também. Então você aí cultivando as suas orquídeas, as suas catleias valquirianas, quando você vai numa exposição, por exemplo, dificilmente, não vou falar que é impossível porque existem as exceções, mas dificilmente você vê uma catleya valquiriana luxo, redondona, ótima de forma, numa touceira enorme florida. Você vai ver essa planta muito especial num vaso pequeno, muito bonito, e aquela planta florida ali. Um exemplo da Satisfaction, que é uma planta que eu tenho na coleção, que é linda e uma das melhores e mais pontuadas cattleias valquirianas, usadas em muitos cruzamentos. Eu nunca vi em uma exposição ela numa touceira com 10, 15, 20 bulbos. É sempre aquele corte com 3, 5 bulbos e a floração. É aquela divisão, porque Cattleya valquiriana, eu falo isso com segurança, Cattleya valquiriana não floresce bem em touceira. São raras as orquídeas que florescem bem em touceiradas. Cattleya nobilior não floresce bem em touceira. Cattleya clande não floresce bem em touceira. Vamos citando outras plantas. Agora, se você quiser falar de Adrolélia púmila, cincorana, alaori, são plantas de flores pequenininhas, outras um pouco maiores, né? Vai florescer muito bem em touceira. Sofronite serna, touceiras enormes, florida, aquele monte de cachinho, é lindo de ver. Só que quando a gente parte dessas plantas em questão que eu estou falando, são plantas que vão ficar menores e melhores floridas.
Quando vira uma touceira, é muita brotação nova e muito vegetal para ter que dar conta de distribuir toda a nutrição e hidratação necessária para cada frente de floração florescer uma igualzinha à outra num aspecto muito bonito de floração. Pode observar, não acredita só em mim não, vai procurar informação que você vai ver isso acontecendo. Então, eu vou ter que plantar tudo isso, lógico. Depois eu vou fazer uma listagem com todos os cortes aqui da minha coleção para disponibilizar para venda também. E eu quero deixar tudo isso daqui que é divisão num canto à parte do meu orquidário. Naquela minha bancada ali de frente, eu vou poder ver todos os cortes, todas as divisões e distante dali, lá do outro lado, onde ficam as minhas plantas matrizes, para eu sempre saber que eu tenho mais quantidade dessas plantas, porque quem tem uma só tem o risco de em algum momento da vida não ter nada. Se acontecer uma doença, uma praga que acometa a planta toda. Então é importante você saber disso, desde o substrato ao replante, padronização, por que se faz isso. Agora, quais são os cuidados que eu tenho que ter com essas plantas aqui depois de feito todo o plantio? Marcos, como é que você vai regar? Qual é a adubação? Qual o defensivo químico que usa? Quanto tempo que enraiza? Aonde fica? Se é num ambiente mais iluminado, se você deixa no local de mais sombra? Tudo isso eu vou te responder no próximo vídeo, quando eu tiver terminado esse plantio e poder gravar mais um conteúdo sobre essas plantas para você assistir. Então eu te convido a estar aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas. Confere aí se você é inscrito aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, peço o privilégio da sua amizade para que você se inscreva e esteja comigo no próximo vídeo aqui. Também ative o sininho das notificações para quando eu gravar um vídeo do YouTube te recomendar e você não ficar me dizendo depois: poxa, Marcos, você sumiu, quanto tempo que eu não te vejo? Poxa, eu estou aqui todos os dias gravando um vídeo. Se você não me viu, é porque você não veio aqui assistir o vídeo. Então eu espero que você venha. Like no vídeo para todo mundo, tchau e até o próximo conteúdo.